ainda vivendo um momento de guerra lá na Ucrânia, né, se estendendo já, agora a gente fechando a terceira semana, né, de forma Começou a bem quarta já. surpreendente. Já tá, acho que com 22, 23 dias. Isso, começou de fato a quarta semana aí, se estendendo para além do que todo mundo imaginava ali no começo, né, e que a gente já sente repercussão do ponto de vista econômico e uma preocupação muito grande do que vem pela frente, né? Na certeza de que o mundo certamente não será o mesmo, né? Não tem como dar uma resinha aí do lugar que a gente se colocou, não, porque é terrível, velho. É um negócio que parece que não tem volta, né? A situação ela é delicada porque a própria Rússia, né, que está sendo acusada de bombardear localidades civis, ela não reconhece, né? Quando o CIA está mostrando imagens e tudo, a própria Rússia está dizendo que não está fazendo isso. Então, alienígenas estão fazendo isso, né, lá na Ucrânia. Então, tá complicado essa negociação, né? Várias pessoas já tentaram sentar com o Putin para ver se consegue. O próprio Papa conversou também lá com um religioso russo, né? Para que ele tem muita influência sobre o próprio Putin, mas enfim, tá uma situação que ainda não há A igreja espaço. ortodoxa, né, da Ainda Rússia. não há espaço para ao entendimento, porque é como se o Putin tivesse simplesmente cego, até mesmo manifestações que a gente viu na semana passada, ou foi ainda essa semana, de uma ativista, né, no canal de TV russo, e enfim, foi presa e já foi Galera condenada e sendo tudo mais. detida, né? Então, assim, uma situação incontrolável, né? Porque quando você tem um cara como o Putin, que tem todo um arsenal de guerra nas suas mãos, e praticamente não está escutando ninguém, esse é o grande problema. Porque aí, por exemplo, o Biden já deu ele fez uma colocação que depois ele até teve que tentar amenizar. Eu acho que não foi ele diretamente, acho que foi uma pessoa ligada à Casa Branca, que ele tinha falado que ele era um criminoso de guerra, no caso o Putin. E aí isso podia gerar uma situação mais acalorada, né, entre os dois principais países que tem o maior arsenal de fazer uma guerra, que seria realmente uma terceira guerra. Biden chegou a falar em Terceira Guerra Mundial, né? Falou Isso. que a OTAN, que os Estados Unidos vão defender cada centímetro da Me OTAN. incomodou profundamente essa frase. Eu vi, mas eu acho que eu vou falar já sabendo que eu fui minoria, pelo menos das pessoas que eu vi, que eu li, da interpretação. Mas, assim, me incomodou muito porque eu vi acho que são 9 minutos a declaração dele, então assisti tudinho, ele explica, fala tudinho, mas ele falou. Assim, eu não consigo não enxergar uma gravidade gigantesca do presidente dos Estados Unidos comentando a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, falando em Terceira Guerra Mundial, que se acontecer isso, Terceira Guerra Mundial, tipo, a gente não vai entrar a gente não vai entrar na Ucrânia, mas se entrarem uma polegada, que lá não é centímetro, né? Lá é polegada, se você entrar uma polegada no território da OTAN, isso poderá ser Terceira Guerra. Eu não estou dizendo que vai ter Terceira Guerra, mas se entrar, tal. Mas assim, você não precisa dizer. Eu acho assim que o presidente dos Estados Unidos, pô, que se a Jair Bolsonaro for da Terceira Guerra Mundial, assim, era uma galhofa, certo? Para deixar bem claro. Assim, não tem como. Mas assim, em tese. Mas os Estados Unidos têm, pô. A Rússia tem. Se Putin abrir a boca para algum momento para falar disso, e se fosse Putin dizendo o contrário? Para você ver que só a minha guerra é com a Ucrânia. Se a OTAN entrar 1 centímetro nessa guerra, vai ter Terceira Guerra Mundial. Tipo, porque lá os Estados Unidos diz que vai ter 1 centímetro se entrar. Aí se o outro lado falar 1 centímetro teu, se tu entrar, é o tipo de coisa assim que não pode ser minimizado, pô. É o chefe de Estado da maior potência militar do planeta, usando algumas vezes uma declaração como essa com outro, e isso num momento onde já não é Guerra Fria, já é no momento onde existe uma disputa armada, que sabe-se lá quando vai terminar, como é que vai terminar. Assim, isso foi minimizado. Só para terminar, eu não minimizei. Na verdade, eu fiquei muito incomodado. E não é só você não, mestre. Não é só você que ficou incomodado, não. Assim, eu já vi algumas análises de
especialistas em política internacional mesmo, dentro do seguinte questionamento, né? Que a galera que viveu a Primeira Guerra Mundial não sabia exatamente quando a Primeira Guerra Mundial estava começando, né? Quando a Grande Guerra estava começando. Não foi aquela coisa quando o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado, não foi tipo, pronto, guerreou, agora começou a Primeira Guerra Mundial. Ali é mais um episódio de uma série de episódios interligados que vão escalonando o limite de tensão até o que hoje a gente consegue definir ali como um ponto de fissura. Foi aqui que começou de fato. Segunda Guerra, a mesma coisa, né? Fica mais claro com a invasão, de fato, da Alemanha, mas é difícil você entender quando toma uma proporção mundial, de fato, quando está todo mundo envolvido. E há alguns analistas de política internacional que debatem já a possibilidade de a gente já estar vivendo uma terceira guerra mundial dentro de um contexto contemporâneo, né? Onde a gente não vai ver tantos combates de boots on the ground mesmo, como que a gente está vendo de fato na Ucrânia ali, por parte do exército russo, mas que, de certa forma, assim como houve na Guerra Fria, há muitos atores da política internacional, os principais atores da política internacional já estão envolvidos num debate bélico, né? Não é por acaso que, meio que do dia para a noite, aos olhos de a grande maioria de nós que acompanha a política internacional muito en passant, a gente voltou a falar da possibilidade de uma guerra nuclear. Há bem pouco tempo isso era uma coisa impensada. A gente pensava em guerra nuclear como algo pertencente à década de 80, 70, um período que a gente conseguiu superar e que hoje a gente tem que lidar com os espólios disso aí. Mas hoje a gente já fala sobre a possibilidade real de utilização de armas nucleares, não as maiores de todas, mas armas táticas nucleares. Já se fala da possibilidade de se usar. E aí, como o caso que o Maestro estava debatendo agora há pouco, estava analisando agora há pouco, a gente já escutar do presidente da maior potência econômica e bélica do mundo, da atualidade, falando textualmente, com todas as letras, em Terceira Guerra Mundial, e falar mais de uma vez. E a gente gosta de ressaltar aqui que, assim, quem tem impulso em discurso, em debate, sou eu, é Cássio, é Minhoca, é Fred, né? Esses caras, claro que vai ter um momento de impulso ou outro, mas ali o que Biden está falando ali é algo estudado, é algo que foi planejado, é algo que foi escrito por alguém, que foi debatido por uma série de pessoas e que ele chegou ali e verbalizou daquela forma. Então, mais um capítulo real do mundo real que a gente está vivendo e desse escalonamento. E aí eu vou só fechar dizendo que isso é o que me deixa mais ansioso, é o que me deixa mais aflito. É porque uma vez que é ultrapassado determinado limite, não tem como você voltar atrás, sabe? Tem um momento que não tem mais espaço para diplomacia, sabe? Tem um momento que não tem mais esse espaço, que os próprios líderes vão ficar refém de suas próprias ações, de suas próprias palavras. Já dizia o inquilino lá de Brasília, quando acaba a saliva é na pólvora, né? Foi aquela frase dele. Pois é. Meu Deus. Então, assim, com meia hora de pólvora. Com meia hora de pólvora aqui, no caso. Mas esse é o problema, é isso que me deixa aflito, que a gente já está muito perto ali do limiar, que as coisas são muito turvas, você não tem muita clareza do que aconteceu. Outro dia, um drone da Rússia invadiu o espaço aéreo polonês, né? Aparentemente, num movimento equivocado, invadiu e voltou. Mas, porra, vai que tem uma bateria antiaérea ali da OTAN, como a OTAN está dirigindo tropas e equipamentos, as dezenas de milhares para as fronteiras com a Rússia. Imagina que uma bateria antiaérea dessa derruba um drone russo.
porra, inevitavelmente precisa ser encarado como um ato de guerra, que seria de fato um ato de guerra, de resposta a uma invasão russa, mas a partir desse momento é um ato de guerra. E aí? Aí para onde é que a gente vai? Né? Para onde Putin iria com a retórica dele? Para onde isso escalaria? Sabe? Então, tudo isso são coisas que vão deixando a gente ansioso e preocupado, e a gente vê dia, né? o reflexo disso na economia, exato, a gente vai ver o reflexo disso na economia, a gente vai ver o reflexo disso nas relações, nas tensões sociais e etc. Porque eu acho que cada dia que vai passando, vai se tornando aquele... Ao mesmo tempo, a gente vai se acostumando com o noticiário, olha, mais uma tentativa de reconciliação, nada foi para frente, e aí as mesmas justificativas vão acontecendo a cada dia, até chegar a esse ponto de alguém fazer algo errado, ou falar algo que dá um receio. E aí, eu acho que essa é a apreensão de muita gente, né, no mundo inteiro. Quando alguém tomar uma atitude, assim, que aí já vai fugir do controle, a ponto de acontecer algo pior para a humanidade inteira. Então, fica... E esse discurso é perigoso, porque ele provoca... Porque, veja só, parece até coisa de menino, mas ele quase que provoca o antagonista a se mexer. É tipo... Você tá dando... Tu não tem coragem de entrar uma polegada no meu território. Aí, Putin, ele viu aquele discurso, ele engoliu seco. Ou ele falou, beleza, mais para frente a gente vê isso. E só por questão de ego, porque tem muito questão de ego também, né? O que parece surreal, mas essa escala gigantesca, como tem isso... Enfim, mas isso é uma discussão mais ampla, vai bater até nos nossos vizinhos aí, na Guerra de 82. Deixa para outro dia.